O que vai nos diferir nesse novo tempo são justamente habilidades humanas. E orientação para servir é uma dessas habilidades humanas, né? Você vai ver os grandes líderes marcaram a história, suas trajetórias a partir dessa habilidade desenvolvida, que é essa aptidão ou essa orientação para o serviço, né? Você vai ver a história de Jesus Cristo, de Mahatma Gandhi, de Madre Teresa, Luther King, todos Desmond eles Tutu, tinham Mandela, enfim, muitos outros grandes líderes. Todos tinham essa habilidade extremamente desenvolvida. Mas o que é a orientação para servir? É a orientação de você estar a serviço do outro. Não é a serviço dos prazeres do outro, dos desejos do outro, mas é estar atento às necessidades e à demanda do outro, que é diferente. Uma coisa é necessidade, outra coisa é desejo. O que deseja? O que deseja? O que deseja? Perfeito. Quando você atende um desejo, você está cumprindo um capricho do outro. Não é você. Escravo. E quando a gente está trazendo essa perspectiva de orientação para servir, não é você estar completamente subserviente a um desejo alheio. Não é isso, tá? Exatamente. Isso na realidade infantiliza o outro e mostra também, se a gente faz isso o tempo todo, que nós também temos um nível de desenvolvimento emocional muito comprometido, porque a gente tem um estado de alienamento ao desejo do outro, tá claro? Então assim, basicamente a orientação, a necessidade, qual é a necessidade do outro? E quando a gente está dizendo outro, imagina no ambiente de trabalho, né? Dentro desse grande fenômeno do mundo complexo, a gente está dizendo que as economias, elas tendem a ser mais colaborativas. Sim. Né? Você vai ver os novos modelos mesmo, né, meu amor? Elas são extremamente colaborativas, como por exemplo o Uber, o Airbnb. A orientação para servir é uma habilidade que todos nós precisamos reforçar, desenvolver, treinar, amplificar e colocar na disponibilidade e com a disposição em partilhar, em entregar a nossa inteligência, o nosso saber a serviço do outro, né? Em que aspecto? Para atender uma necessidade que existe. Você vai ver que pessoas com essa orientação, elas tendem a performar muito mais, né? Elas tendem a serem mais aglutinadoras no ambiente de trabalho. E isso vai se conectar com as outras habilidades que a gente estava falando. Uma pessoa mais orientada para servir, ela vai tender a ser um melhor negociador. Sim. Ela tende a entender essa perspectiva de gerir pessoas melhor. Ela tem no seu escopo também a inteligência emocional muito mais desenvolvida. Sim, ela né? precisa da inteligência emocional para desenvolver essa habilidade. Por exemplo, por que uma pessoa que tem orientação para servir vai ser um melhor negociador? Lembra que um dos princípios da negociação é justamente entender as necessidades? Orientação para servir é você ter essa sensibilidade de entender a necessidade do outro para atender essa necessidade. Por que quem tem essa habilidade vai ser muito bom em criatividade? Criatividade tem muito a ver com criar soluções. Sim, se você não entende a necessidade do outro, como é que você vai criar uma solução? Perfeito. Então, orientação para servir é ter essa sensibilidade de conseguir perceber o que é necessidade no outro, no meio, na família, na instituição, na sociedade. Qual a real necessidade que essa pessoa tem e o que eu posso fazer para atender essa necessidade. Essa é uma competência que robô nenhum ainda consegue fazer. É uma competência que demanda muito da gente outra competência extremamente humana chamada empatia. Porque a empatia, ela te coloca no lugar do outro. Se você exerce a empatia, você vai conseguir entender melhor. Por exemplo, vocês já assistiram um quadro do Fantástico chamado o Patrão Disfarçado? Os caras se disfarçam de funcionários e vão pro chão de fábrica. Ficam uma semana. Passam uma semana passando por várias atividades da fábrica. O que acontece no final? O cara entende um monte de coisa que eles não conseguiam ver de onde estavam. E aí começam a propor soluções. Um monte de necessidade real que aqueles funcionários tinham. Eles falavam assim, cara, vocês pegam isso aqui sozinho? Você tá usando esse aparelho, esse equipamento aqui que tá velho, descalibrado. Danificado, enfim. E aí eles conseguem descobrir necessidades reais a partir dessa vivência. Então, assim, eu acredito que uma das formas de você melhor conhecer e desenvolver essa sensibilidade é você começar a praticar essa empatia. Às vezes você vai precisar ir lá fazer o que o cara faz pra você entender qual que é a real necessidade. Equalizar no nível do outro. Às vezes você vai ter que se ajoelhar, porque alguém que tá, né, na caminhada de desenvolvimento um pouco atrás, às vezes você vai ter que subir uma escada para ficar no nível de outro que está um pouco mais acima. Então, assim, a ideia que o Tiara está querendo dizer no final é, a gente precisa conhecer, para eu saber o que é necessidade legítima, real, e o que é capricho, o
que é um desejo caprichoso, né, por exemplo, é se eu conhecer, andar com o sapato dos outros. Se eu boto o sapato, sei lá, da minha noiva, se eu coloco o sapato do meu pai, da minha mãe, do meu chefe, dos meus colaboradores, todo mundo que você vai conhecer de alguma maneira, ela pode estar passando por alguma situação que você não sabe, que você não conhece. Às vezes o cara foi grosso ali, às vezes o cara foi impaciente, ou a pessoa, ou ela, ou ele, mas a gente não sabe o que está por trás daquela grande cebola ali. Se a gente descascar um pouquinho, você vai ver que ela carrega, né, algumas feridas, alguns aprendizados, algumas questões. Cara, esse é um exercício fácil? Claro que não, é óbvio que não. O que a gente tá falando aqui é um desafio, gente. Não é você ser um sentimentalista, sabe? Não. Ser um cara, mas agora tudo é esse sentimentalismo. Não é nada disso, pelo contrário. Ser sensível sem ser fraco. Lembra que ele tava falando? Você tem que ter uma sensibilidade sem ser um fraco, um fracote. Tem até uma frasezinha que fala assim: o líder que não vive para servir não serve para ser líder. A lógica é, o líder não é aquele que tá dizendo que tem que ser feito, mas aquele que tá atento às necessidades das pessoas para que elas façam o que deve ser feito da melhor forma possível. Vai fazer com que você conquiste mais autoridade e respeito, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Os grandes líderes nível 5, uma pesquisa feita por um grande estudioso na área de empresas, de liderança, ele mostrou, por exemplo, que uma característica dos líderes nível 5 é o líder que mais performa, que faz as empresas crescer mais, que faz elas faturarem mais, fazem ter ambientes mais interessantes para trabalhar, etc, etc. Eram líderes que tinham essa habilidade de servir, né? Ele não tinha a ambição de se projetar, de aparecer, mas a ideia era dar condições, elementos para todos que estão ao lado dele, para que cada um atendesse a necessidade deles e assim atendendo a necessidade individual, fazia com que a necessidade coletiva, geral, daquele ambiente, daquele lugar, fosse também levada a um outro nível. Faz com que os outros performem. Exatamente. Tem um livro excelente que ele vai trabalhar, clássico, né? Clássico, super clássico, sobre a liderança serva. Chama O Monge e o Executivo. Vale a pena a leitura porque ele vai expor justamente isso. Quais são as características desse líder servo, né? Para se ter essa habilidade de servir, a gente precisa ter disponibilidade em conhecer é entender. Atenção, ter atenção, é se esticar na direção do outro. Entender é entrar na tenda. Então, quer dizer, eu tenho que fazer um movimento que diminui um pouco o meu ego. Eu tenho que fazer um pouco calar, porque assim, é uma atitude não egoísta, cara. E nesse tempo é tão difícil falar sobre isso, né? É muito sobre difícil, tirar o nosso ego, tirar as nossas próprias intenções. Tirar a luz do nosso umbigo e lançar um pouco ao redor. Então, assim, é um movimento mais ecológico, não é egológico, né? Egológico é quando ele é apenas olhando-se pra dentro. Claro que a gente olha pra nós, a gente busca os nossos interesses, tá tudo bem, bacana. Mas tem que ser assim, ter um autoconhecimento, saber sobre seus valores, mas não ter um olhar apenas em você. É egológico, mas também tem que ser ecológico. É dialógico. Exato. É ao mesmo tempo egológico e ao mesmo tempo ecológico. Ou seja, ao mesmo tempo sobre você e ao mesmo tempo sobre o outro. E aí, nesse tempo onde as músicas, onde a cultura como um todo, a gente vê tanta explanação sobre o eu, sobre o satisfazer a mim, sobre apenas eu tenho valor, sobre o outro só tá querendo imitar e por aí vai, a gente vê a dificuldade da gente sobrepor essa questão do egoísmo que nós vivemos hoje. Da gente pensar colaborativamente, da gente pensar cooperativamente, né? E é um desafio desse novo tempo, e esse novo tempo demanda isso da gente. Vai demandar isso. Então, a orientação em servir tem muito a ver com entender esse novo espírito desse novo tempo, que tem que ser um espírito cooperativo, colaborativo. Se esse vídeo fez sentido pra você, curta ele, compartilhe ele, comente alguma coisa aí pra gente continuar produzindo esse conteúdo. Fica na paz, a gente se vê. Tchau, tchau.